Muito bom. Todo mundo com palito em mãos? A gente está avançando no horário, algumas pessoas estão com a gente desde o começo, então fique com o palito em mãos. Se você vê que a pessoa do seu lado está começando a pegar no sono, levemente dá uma cutucada. Tá? O problema é se você pegar no sono, pode ser perigoso, então é melhor ficar com a ponta ao contrário. Tá? Aliás, eu acho que é mais prudente quebrar a pontinha, talvez, né? Guardem o palito, vocês vão precisar dele em algum momento. Para a gente dar andamento e poder falar nesse próximo período, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Muito obrigado. Eu queria que, por alguns instantes, você pensasse nesse tempo agora em algumas pessoas com as quais você se relacionou ao longo da sua vida. Pense em relacionamentos que influenciaram a sua vida ao longo dos anos. Por exemplo, você consegue se lembrar de um professor que marcou sua vida? Pelo menos um? Eu tinha uma professora chamada Valéria, eu acho que era no quarto ano, ela era professora de matemática. Toda vez que a gente ficava de muita conversa, ela tacava giz na gente. E eu lembro dela até agora, mas marcou, por quê? Porque ela era uma excelente professora, apesar dos giz que às vezes pegava em um ou outro, a gente não esquece de pessoas que marcaram a nossa vida. Tive muitos professores que marcaram minha vida, professores que não apenas transmitiram conhecimento, mas que também transmitiram vida. No seminário, principalmente, poxa, quantos professores estavam transmitindo conceitos teológicos e que eu via esses conceitos em suas vidas e hoje são companheiros de ministério meu. Mas pensa aí em algum professor que marcou sua vida. Seja na mais tenra idade ou nos últimos anos de estudo. Outra coisa agora, falando em relacionamentos influentes. Pensa na profissão que você escolheu, que você exerceu por algum tempo ou que ainda exerce. Porventura essa profissão tem relação com alguma influência? Eu teve um período da minha vida, olha que coisa interessante, eu casei em 28 de setembro de 2002, tinha 22 anos. Quando foi novembro de 2002, ou seja, 2 meses depois que eu casei eu fiquei desempregado. E em dezembro de 2002, 3 meses depois que a gente casou, a Gisele ficou desempregada. Recém-casado, 3 meses de casado, os dois desempregados. Eu pensei, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Será que está na validade? Ainda o pai dela aceita de volta? O que faz uma situação como essa? E aí eu estava desempregado e a gente vivendo com seguro-desemprego, rescisão. E fiquei quase 9 meses desempregado. Nós dois desempregados, 9 meses. Foi uma segunda lua de mel também. Foi muito bom, na verdade, em alguns aspectos. Mas não tinha dinheiro, aí essa parte é ruim. E as contas não paravam de chegar. Aí tinha um amigo meu, um companheiro de seminário que inclusive se formou comigo, o Marcelo. O irmão dele tinha uma distribuidora de produtos médicos hospitalar. E aí eles estavam começando, ele era de São José do Rio Preto e estava começando a montar uma equipe de vendas em São Paulo. E aí ele falou assim, Wilson, cara, você está desempregado, o que você acha de trabalhar como vendedor? Meu irmão está contratando vendedor. Eu falei, vendedor? Sem chance. Não consigo nem convencer minha mãe a comprar algo de mim. Se depender disso para mim viver, minha mãe que for a última pessoa a comprar, acho que nem ela compra. Não tem jeito, né? Não tem meu perfil, não sei convencer as pessoas, não sei conversar com as pessoas. Aí ele falou assim, poxa, mas você está desempregado e está tanto tempo desempregado, tenta lá, de repente você vai vendendo até aparecer uma outra coisa. Eu falei, é verdade, você tem razão, estou parado há tanto tempo, quando você não tem nada, metade já é o dobro. Falei, perfeito, vou fazer isso aí. E comecei a trabalhar. E não é que eu levei jeito para a coisa, eu não me acho um bom vendedor, nunca fui um bom vendedor. Mas uma coisa que eu acho que eu faço mais ou menos bem é conversar, eu gosto de conversar. E aí eu comecei a criar relacionamento com os clientes que eu comecei a desenvolver. E aí
iniciei nessa carreira de vendas e essa foi a minha formação profissional. Trabalhei com vendas por aproximadamente 10 anos da minha vida e comecei como vendedor em São Paulo. Depois de algum tempo eu troquei de empresa, fui trabalhar numa grande empresa de produtos médicos hospitalares. E essa empresa me fez um convite, eu estava 2 meses trabalhando lá, não era um dos melhores vendedores, mas vendia, era um bom vendedor. E aí essa empresa me fez um convite, olha, o que você acha, Wilson, de, ao invés de trabalhar como vendedor em São Paulo, você atuar como gerente de vendas. A gente quer te enviar para Curitiba, e aí você vai começar um trabalho de montar uma equipe de venda e levar a nossa distribuidora para lá. Eu pensei, poxa, 28 anos, só a Gisele e eu, Curitiba? Mas só se for agora, onde que eu assino? E fomos para Curitiba. E lá em Curitiba, então, desenvolvi o trabalho. Deus nos deu o nosso primeiro filho, o João Marcos, nosso filho mais velho é curitibano. E tudo começou com o Marcelo, que um dia falou, Wilson, está parado, sem fazer nada, vamos vender? Vamos. Uma pessoa que influenciou muito a minha vida. Não sei se você tem uma história parecida, se você foi influenciado por alguém na profissão. Eu sei que algum tempo atrás, muitos filhos seguiam a profissão do pai, né? O que o pai fazia, o filho acabava reproduzindo. Seja um professor, seja um amigo ou pais, a verdade é que muito daquilo que nós somos hoje é fruto de nossas relações. Não existe ninguém original, tá, gente? Todo mundo é cópia de alguém. Possivelmente você imitou seu pai em alguma coisa, sua mãe em alguma coisa, seus amigos em alguma coisa, e essas várias pessoas que passaram pela sua vida acabaram construindo algo em você. Somos fruto da influência de alguém. Isso é inevitável. Isso deve nos servir de alerta também, porque quando nos cercamos de boas influências, a construção será muito positiva. Mas o contrário é verdadeiro. Quando nos cercamos de más influências, essas pessoas também exercem influência em nossas vidas. De forma que a gente não tem como decidir como é que vai ser a nossa construção no sentido de receber. A gente tem como decidir de quem vamos nos cercar, de boas influências ou de más influências, de a quem vamos dar ouvidos e a quem vamos rejeitar conselhos. Isso é uma escolha nossa, porque precisamos ter esse tipo de pensamento e cuidado de saber que as pessoas que nos cercam, de uma certa forma ou outra, elas nos influenciam e acabam formando algo em nós, nos moldando de uma certa forma. Isso me levaria a te fazer algumas perguntas nessa noite. Por exemplo, quem atualmente tem influenciado a sua vida? Para quem que você olha e fala, queria ser igual a essa pessoa? Queria crescer e ser tão bonito assim? Para quem tem influenciado a sua vida? Com quem você quer parecer? A quem você tem dado ouvidos? Que você está prestes a fazer uma coisa, essa pessoa fala, pensa bem, você fala, é melhor eu pensar bem, porque quando essa pessoa fala, é que nem mãe, né? Quando a mãe fala alguma coisa, não faz, que pode dar problema. Quem é essa pessoa na sua vida que você dá muito ouvidos? Uma outra pergunta para pensarmos aqui rapidamente, para quem você presta contas? Para quem você dá satisfação da sua vida? Quem conhece as fendas da sua alma, os cantos mais obscuros do seu ser? Quem conhece seus segredos mais íntimos? Quem é a pessoa hoje na sua vida que ocupa aquele lugar de liberdade, capaz de colocar o dedo no seu nariz e falar, viu, acorda para a vida, está pensando o que da vida? Você tem alguém que faz isso com você? Às vezes é bom ter mais de um, viu, gente? Essas pessoas são uma bênção em nossas vidas. Tem alguém? A gente pode arrumar alguns candidatos. Se não tiver alguém, tá, gente? Isso a gente arruma fácil para você. E uma última pergunta: quem tem sido para você um exemplo a ser seguido? Quando você pensa, por exemplo, em paternidade, quem você vê criando bem os filhos, você fala, tenho que aprender com essa pessoa. Que marido você conhece que leva flor para a esposa, você fala, eu preciso ser igual a esse cara aí, olha como ele está fazendo, está cuidando bem da esposa dele. Por isso que a esposa dele anda sorrindo para os lados aí, porque ele cuida bem dela. Quem tem influenciado a sua vida? Quem é um discípulo de Jesus que você fala, eu quero
conhecer Jesus que nessa pessoa, como ela tem intimidade com o Senhor. A gente dá um nome para essa pessoa, um dos nomes que nós usamos para esse tipo de pessoa é mentor. É um conceito que a gente desenvolve muito em igreja, em célula, a ideia de um mentor, ou de um discipulador, ou de uma pessoa que de uma certa forma vai estar orientando a sua vida, vai estar caminhando junto com você, vai estar correndo do seu lado, trilhando esta jornada de fé com você, que só acaba na eternidade, ou talvez que comece na eternidade, né? De acordo com o dicionário, mentor é uma pessoa que pela sua sabedoria ou experiência ajuda a outra como guia ou conselho. De acordo com o dicionário, mentor também é uma pessoa que inspira outras. Eu não sei como é que isso chega aos seus ouvidos, mentor, esse conceito de alguém cuidando de você, ou alguém exercendo liderança sobre você, ou alguém que você confia é capaz de você abrir seu coração. Algumas pessoas resistem um pouco a essa ideia, porque como eu falei algum tempo atrás, tem muitas coisas a esconder, ou simplesmente não gostam que ninguém fique sabendo muito de sua vida. Eu vejo que, pelo menos lá em São José, às vezes nós temos uma resistência com a igreja em célula. Eu já ouvi algumas pessoas me dizendo isso: Wilson, eu não quero participar de célula, eu quero vir só no culto, pode? Olha, poder, você pode, mas por que você não frequentaria uma de nossas células? Porque eu não quero ninguém saber da minha vida. Eu não quero ter que abrir meu coração e falar do que eu penso, o que eu acho. Eu quero só ouvir o que você vai pregar no púlpito. Eu falo, olha, poder você pode, a igreja é pública, as portas estão abertas, mas não é o ideal para o seu crescimento cristão. Algumas pessoas resistem a essa ideia porque não gostam de ouvir outros falarem. Querem seguir, como a gente falou agora há pouco, de uma maneira independente. Embora não existam também cristãos independentes. Você que me ouve aqui nesta noite, como é que você é? Você é do tipo de que dá ouvido a muitas pessoas, dá ouvido a poucas pessoas, ou você não costuma dar ouvido a ninguém? Ou você finge que ouve, não, fala, pode falar, e aí faz tudo o contrário? Que tipo de pessoa você é? Quem é o seu mentor? Quem está cuidando da sua vida neste momento? E uma outra pergunta tão importante quanto: da vida de quem você está cuidando? Quem é a pessoa para quem você tem servido de inspiração? Quem é a pessoa que você está, como Jesus disse na grande comissão em Mateus 28, 19 e 20, para quem você está ensinando a obedecer tudo aquilo que o Senhor Jesus ordenou? É sobre isso que vai se cercar a nossa conversa nesse tempo. A gente vai falar de um tema, o tema que eu escolhi para essa noite é uma mentoria que funciona. E eu vou usar talvez aquele que para mim é um dos melhores exemplos bíblicos de mentoria, de discipulado, de vida na vida, de um velho pastor que está no seu final de carreira, que está quase sendo promovido. Não sei se vocês sabem, mas pastor promovido é quando ele morre. É o caso desse pastor aqui. Ele está quase recebendo a promoção. E nas suas últimas palavras de vida, ele está orientando um discípulo. Ele escolhe como último momento de vida, ele reserva este momento para orientar um discípulo. A gente vai fazer uma meditação na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, iniciando sua carreira, seu ministério pastoral, sendo ouvido por Paulo. E para que a gente consiga entrar nesse texto, para que eu e você possamos compreender a profundidade do que está sendo falado aqui, nós precisamos criar um exercício de imaginação. A partir desse momento, eu queria que você fosse o Timóteo. Que você se colocasse no lugar de Timóteo, como se ao invés de 2 Timóteo na sua Bíblia, tivesse escrito 2 você, o seu nome aí, sabe? Quem vocês são a partir de agora? Com esse ânimo não são não, duvido que vocês são Timóteo. Timóteo era animadão. Quem vocês são a partir de agora? Timóteo. Ok, então vocês são Timóteo ouvindo, e eu vou ser o Paulo falando, ok? Vocês vão dar ouvido como se fosse Paulo falando com o Timóteo. Quem vocês são? Timóteo. E eu sou quem? Quem me dera, gostaria mesmo, quem sabe um dia. Mas pega a essência, tá? A partir de agora você é o Timóteo, recebendo esta carta do apóstolo Paulo. E em 2 Timóteo, Paulo fala com você, Timóteo, as seguintes palavras: Timóteo,
Você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, Timóteo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. E esta palavra é digna de confiança, Timóteo. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Agora, se somos infiéis, graças a Deus, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer, e entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa, Timóteo, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as conversas tolas e fúteis, pois você sabe, Timóteo, que acabam em brigas. Ao servo do Senhor, Timóteo, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Timóteo. Não sei quantos de vocês conhecem essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Essa foi a última carta que Paulo escreveu. Paulo está nesse momento preso em uma prisão em Roma, prisão da qual ele nunca mais sairia. Diz os historiadores de que Nero incendiou Roma, e para não levar a culpa, ele jogou a culpa sobre os cristãos, porque de todas as cidades incendiadas, a única que não pegou fogo é onde moravam os cristãos. Então Nero usa desse artifício, que imagino ser proteção de Deus, para dizer: olha lá,
Quem é a casa que está intacta aqui? Dos cristãos. Foram eles que incendiaram Roma. Então Nero se desencadeia a partir de então, no ano 65, mais ou menos, 66, uma grande perseguição aos cristãos. E Paulo era tido, neste momento, como o líder do cristianismo. Então os historiadores dizem que Nero, imaginando prender Paulo, o líder do cristianismo, o cristianismo teria fim o cristianismo. Mal Nero sabia que o líder do cristianismo não era Paulo, não era Pedro, não era Barnabé. O líder do cristianismo jamais poderia ser preso, porque ele é eterno. O líder do cristianismo é Jesus Cristo, ressurreto Filho de Deus. Se nem a morte venceu o Filho de Deus, quem dirá uma prisão? O líder do cristianismo nunca será preso. Os cristãos podem ser presos. O líder do cristianismo, aquele que é a razão de ser do cristianismo, jamais será preso. Mas Nero pensava que era Paulo o líder do cristianismo. Então, Paulo está preso, e Paulo sabe que dessa prisão ele não vai escapar. Diferente de todos os outros livramentos que Deus deu para Paulo, deste ele não teria livramento. Paulo estava consciente disso. E quando você lê as palavras de Paulo nessa segunda carta, se você, até é um exercício legal de você fazer, leia de uma vez só, numa tacada só, 2 Timóteo, você vai perceber que de fato parecem ser últimas palavras de um homem que sabe que está à beira da morte. É como se Paulo estivesse se despedindo de Timóteo. Recomendo para vocês também o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Eu acho que o Jim Caviezel é o Paulo. Até confundiu peraí, não era Jesus? Agora ele é Paulo? Como é que funciona isso? Não, nesse filme o Jim Caviezel ele é o Paulo. Assista esse filme, gente. Esse filme é muito legal para nos dar esse contexto histórico de 2 Timóteo. Paulo está preso, e aí então me chama a atenção que um homem que está nos seus últimos momentos de vida podia estar fazendo várias coisas, podia estar só esperando a morte chegar, podia estar de repente lamentando porque depois de tanto tempo servindo ao Senhor, ele acaba numa prisão onde ele vai perder a cabeça. Eu não quero dar spoiler, tá, gente? Mas o Paulo morre no final do filme. Ele podia estar frustrado da vida, mas não. Um dos últimos atos de Paulo é escrever uma carta. E ele poderia escrever para diversas igrejas que ele plantou, mas ele escolhe escrever para uma pessoa. Paulo destina seus últimos esforços para uma pessoa só. Um discípulo. Um discípulo que ele estava discipulando nesta altura aqui há aproximadamente 15 anos. Já discipulou alguém por tanto tempo assim, 15 anos? Você já discipulou alguém que vai além do bem-vindo da família, que pode passar um pouco disso? Ou o que pode ser mais preocupante, faz 15 anos que alguém está no bem-vindo da família com você? Às vezes acontece também. Paulo estava discipulando Timóteo por 15 anos, então não é tanta surpresa assim ver que os últimos esforços da vida de Paulo são para um discípulo, a quem ele chama de filho, a quem ele amava profundamente. E sabe, gente, eu precisava de muito mais tempo do que a gente tem nesse final de semana para falar de 2 Timóteo. É uma carta que eu gosto bastante, porque como eu falei para vocês, às vezes eu me sinto Timóteo, um jovem pastor que precisa da orientação de um pastor com mais tempo de caminhada, e dou graças a Deus porque, como eu falei para vocês, a nossa vida é uma construção de pessoas que passaram pela nossa vida, e muitos pastores velhos, entendam no bom sentido, de mais tempo de jornada, com experiência, passaram pela minha vida. E que privilégio foi caminhar com homens mais maduros do que eu, homens com mais experiência que eu. Então, quando eu leio 2 Timóteo, realmente penso nisso. Eu no lugar de Timóteo, um jovem pastor, que está dando ouvidos para um mentor, para alguém que está aconselhando, alguém que tem mais experiência. E então, como a gente não tem tempo para falar da abrangência desta carta, da profundidade dessa carta, eu pontuei apenas algumas coisas que eu achei interessante, que eu queria que vocês ouvissem como Timóteo agora, vindo da boca de Paulo. Como últimas orientações, últimos pontos que o mentor tem para falar para o seu discípulo. Paulo dá a sua primeira orientação: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Dentre tantas coisas que Paulo poderia ter para falar para Timóteo, dentre tantas coisas que esse mentor, discipulador, podia falar para o seu discípulo,
uma última orientação para ele é: fortifica-te na graça de Cristo Jesus. Como eu falei para vocês, o império estava passando por perseguição, os cristãos estavam sendo perseguidos, e Paulo fala para Timóteo: Timóteo, a força que você precisa para viver, ela não vem do cenário político. Aquilo que você precisa para viver não depende de quem está ocupando a cadeira presidencial, ou na época de Timóteo, a cadeira do reinado. Timóteo, o que você precisa para a vida não é de circunstâncias favoráveis de vida, não é de um bom salário, Timóteo, embora às vezes um bom salário ajude, mas não é o que você precisa para viver. A força que você precisa para viver, Timóteo, você só pode encontrar na graça de Jesus Cristo. E vocês imaginam que sabem que graça significa favor imerecido. Ou seja, Timóteo, o que você precisa para viver, você não merece. E você não tem nem como fazer por merecer. Mas isso que você não merece e precisa, é justamente o que Jesus quer te dar. A força que você precisa, a vitalidade que você precisa, tudo isso você vai encontrar no Senhor da sua vida, no Senhor Jesus Cristo, que está vivo e ressuscitou, e quer trilhar uma jornada com você, quer te conduzir daqui até a eternidade. Timóteo, tudo que você precisa, você encontra na cruz. Na cruz você vai encontrar tudo, absolutamente tudo o que você vai precisar para viver. Timóteo, fortifique-se na graça de Jesus. Fortifique-se naquilo que Jesus tem para te dar. Fortifique-se naquilo que Jesus quer fazer na sua vida, no trabalho que Ele quer fazer no seu coração. A palavra que Paulo usa aqui para fortifique-se no grego é a palavra endunamo, que significa fortificar, revigorar, dar energia, adquirir força. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, fortifique-se nessa esperança que Jesus dá. Timóteo, revigora-se com essa mensagem de que mesmo não merecendo, Deus ainda te ama. Timóteo, receba a energia, a vitalidade que você precisa pela fé no Cristo ressurreto. Timóteo, adquira a força que você precisa para viver hoje, porque o seu Cristo também está vivo hoje na sua vida, e a força, o maná que você precisa para hoje, Ele pode te dar, e Ele quer te dar. Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Segundo conselho de Paulo para Timóteo é esse: busque a aprovação de Deus. Eu acho que esse é um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Busque apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Geralmente, eu não sei se isso acontece com você, de ler 2 Timóteo, conversar sobre 2 Timóteo, principalmente o versículo 15, e dar ênfase na palavra obreiro. E aí então, quando a gente vai ensinar esse texto, focando na palavra obreiro, a gente está preocupado com a performance. Olha, procure se apresentar-se aprovado, obreiro. Como se a ênfase do texto estivesse no obreiro. É o obreiro que tem que se apresentar aprovado, é o obreiro que tem que manejar corretamente a palavra da verdade. O objeto, para quem foca dessa forma, é o obreiro. E a gente passa muito tempo, e eu já ouvi diversas pregações falando em como devemos ser bons obreiros de Jesus. E realmente devemos mesmo, mas sabe, eu tenho a impressão de que não é isso que 2 Timóteo está falando. Tem uma coisa que está explícita nesse texto e uma que está implícita, que nos mostra que o foco nesse texto aqui não é o obreiro. O que é explícito nesse texto? Que antes de você se apresentar aprovado, você tem que se apresentar para quem? Para Deus. Não é assim: Timóteo, apresente-se como um obreiro aprovado, que as pessoas olhem que você é um obreiro aprovado. Se apresente para Deus, Timóteo. Antes de mais nada, a sua vida tem que estar em dia com Deus.
que é a palavra grega aqui que Paulo usa, a palavra paristeme, que pode ser traduzida por apresentar-se, mas também pode ser traduzida com colocar-se ao lado, ou também pode ser traduzida com permanecer junto. Timóteo, antes de ser obreiro, você é filho de Deus. Timóteo, antes de ser obreiro, seu relacionamento tem que estar em dia com Deus. Timóteo, antes de você se apresentar obreiro, você tem que se apresentar a Deus, em um relacionamento íntimo com o Senhor, porque mais vale para o Senhor vida, intimidade e relacionamento do que serviço. O Senhor não está preocupado com o que você vai fazer para Ele. O início da caminhada é o que você é junto com Ele, seu relacionamento com Ele. Então, óbvio que você tem que ser um obreiro aprovado, se você é um discípulo de Jesus, mas antes disso, apresente-se a Deus. Isso é o que está explícito nesse texto, de acordo com o significado desta palavra. Antes de fazer algo para Deus, sem ter vida com Deus, o que Paulo fala para Timóteo é: faça algo para Deus e busque a aprovação de Deus. Antes de fazer algo para Deus, busque a aprovação de Deus. É isso que está explícito. Agora, algo que está implícito nesse texto, é essa segunda palavra aqui, ó, aprovado. A palavra para aprovado no grego é a palavra dokimos. E é muito interessante essa palavra, porque a palavra dokimos, nós estamos falando do ano 64 depois de Cristo, um tempo em que o sistema bancário não era tão evoluído como nos nossos dias. E antigamente, nesse contexto romano, para você saber se uma moeda era verdadeira ou não, você pegava a moeda e batia nela. E o som da aprovação, esse som da aprovação de uma moeda válida, eles chamavam de dokimos. Como é que eu sei se uma moeda é... Qual que é o contrário de falso, gente? Verdadeira? Obrigado. Como é que eu sei se uma moeda é válida? Se ela está apta para o comércio? Eu bato nela e ouço se ela faz o som da aprovação. Dokimos. Eu toquei, o som que foi emitido é o som de que essa moeda é verdadeira, ela é válida. Você pode falar agora: Wilson, caramba, que aula de grego e de história, mas que tem a ver com o discípulo de Jesus? É que Paulo usa justamente esta palavra do sistema monetário para falar sobre aprovação. Talvez de pensar: Timóteo, quando Deus toca na sua vida, qual é o som que Ele ouve? Será que é um som de aprovação, verdadeiro, fiel? Ou é um som falso, emite falsidade, que tem uma aparência verdadeira, mas o som que emite é o som falso? Timóteo, se apresente a Deus. E quando você estiver diante de Deus, que você seja dokimos, que você seja, que o som emitido da sua vida, daquilo que você está vivendo, seja algo que Deus esteja aprovando. Busque a todo custo, como se sua vida dependesse disso, porque realmente depende, ser aprovado por Deus. Porque uma vez diante de Deus e aprovado, aí você vai ser um obreiro do que não tem do que se envergonhar. Você percebe a diferença agora? O foco não está no obreiro, não está nas virtudes do obreiro, não está na performance espiritual do obreiro. Está no relacionamento que ele tem com Deus. Antes de ser obreiro, ele é discípulo de Jesus. E por fim, as últimas palavras do apóstolo Paulo para Timóteo, dentre tantas que ele podia falar: Timóteo, meu filho, meu discípulo, fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. As últimas palavras de Paulo, elas contemplam encorajamento, elas contemplam uma palavra de ânimo para Timóteo, uma orientação de vida. Eu acho interessante que a palavra de encorajamento de Paulo para Timóteo não é para ele encarar com valentia os desejos malignos da juventude. É o contrário, Timóteo. Às vezes nós temos que ter coragem suficiente para correr.
Não é a coragem da valentia, não, eu consigo enfrentar essa tentação, eu consigo enfrentar essa batalha. Às vezes você precisa correr, foge. Sai de perto de algo que pode comprometer o seu relacionamento com Deus. Por desejos malignos podemos considerar tanto as tentações sexuais, mas não nos limitar apenas a tentações sexuais. Porque jovens não têm apenas tentações sexuais. Jovens têm tentações, por exemplo, de fama, de querer ser famoso, de querer ter status, de querer reconhecimento. Jovens têm tentações, por exemplo, de serem arrogantes, de achar que sabe mais que os mais velhos, de que achar que sabe mais do que aqueles que caminharam e até pavimentaram as estradas que eles estão pisando agora. Muitas são as tentações de um jovem, e Paulo fala: Timóteo, meu filho, foge disso, corre disso. Não acha que você sabe mais do que aqueles que caminharam mais que você. Respeite. Foge sim dos desejos aflorados, da sexualidade. Não deixa que isso te domine. A sexualidade foi algo que Deus te deu. Os seus desejos sexuais, algo que Deus te deu. Mas tem a hora certa, o lugar certo para isso se manifestar. Se você está no lugar errado, com a pessoa errada, foge. Foge. Não tenta ser o valente e achar que você resiste, que você é forte, que você é corajoso. Não é, foge. Timóteo, resiste a essa tentação de rebeldia contra autoridades, de achar que você pode peitar aqueles que Deus colocou e constituiu como autoridade. Foge disso, Timóteo. Foge. Foge desses desejos malignos da juventude. Agora ande de mão dada, Timóteo. Ande abraçado, cercado de justiça, de fé, de amor e de paz, e se cerque de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, e pegando essa mesma estrada. A gente caminha para a conclusão dessa exposição de Paulo a Timóteo, e eu queria concluir esse pensamento que acabei de desenvolver com vocês. Vocês foram Timóteos nesse tempo. Qual a sensação que você tem de ter se imaginado e ter um Paulo como seu mentor? Você gostaria de ter um Paulo como seu mentor, chamando você para tomar café uma vez por semana, e este Paulo, seu mentor, contando das experiências que ele teve com o Senhor, derramando na sua vida todo o conhecimento da palavra? Aliás, se você não gostaria de ter Paulo como seu mentor, talvez você perdeu boa parte da mensagem. Espero que alguém tenha te cutucado aqui. Como seria bom ter um mentor como Paulo? E quando a gente lê 2 Timóteo, essa talvez é um pensamento: achei o que falta na minha vida, falta um Paulo. É por isso que minha vida está toda atrapalhada, porque não tem um Paulo que me conduz, não tem um Paulo que me mentoria, não tem um Paulo que liga para mim, não tem um Paulo que manda nem para mandar um zap tem um Paulo que manda um zap para mim. É por isso que minha vida está assim. E sabe, gente, muitas pessoas no cristianismo pensam dessa forma mesmo. Elas ficam tão focadas de que elas precisam de um Paulo, um mentor, um pastor, um líder que cuide de suas vidas, que elas se esquecem de quantos Timóteos estão precisando ser mentoreados. Quantos Timóteos precisam ser pastoreados. Quantos Timóteos estão começando a sua jornada com Jesus e precisa de um irmão mais velho que os guie. Se a gente fizesse agora uma votação e falar assim: quem quer um mentor como Paulo, levante a mão. Todo mundo levantaria a mão. A minha dúvida é: quem quer ser um mentor igual Paulo? Eu não sei se a gente teria as mesmas mãos levantadas. Porque eu não sei se a gente está disposto a passar 15 anos no Bem-vindo à Família com alguém. Eu não sei se a gente está disposto a 15 anos derramar nossa vida na vida de alguém. Até porque há uma possibilidade de que a gente já fez isso com muitas pessoas que depois nos abandonaram, que nos traíram, que não deram sequência. E a gente vai falar: será que vale a pena? O próprio apóstolo Paulo falou no texto que nós lemos que Himeneu e Fileto
se desviaram. Paulo investiu na vida deles e qual que é o resultado? Foram embora. E algumas pessoas desistem de ser Paulo, desistem de ser mentores, desistem de ser supervisor, de ser discipuladores, por conta dos Himeneu e Fileto que vão embora. Mas ignoram os Timóteos que querem caminhar, os Timóteos que querem crescer, os Timóteos que querem ser pastoreados, discipulados. Eu comecei essa mensagem te levando a pensar como seria bom ter um mentor como um Paulo. Mas eu confesso as minhas intenções, minhas segundas intenções aqui, porque eu queria que você pegasse esse gostinho e soubesse que mesmo o gostinho que você tem de querer um mentor como Paulo na sua vida, tem muitas pessoas esperando por você ser um Paulo na vida delas. Tem muitas pessoas à espera de alguém que os discipule, talvez como um dia você foi discipulado. Lembra que eu falei de que nós somos a construção de muitas pessoas que passaram por nossas vidas? Aposto que alguém falou de Jesus para você estar aqui. Aposto que você só está aqui porque alguém falou de Jesus para você. E é uma possibilidade, embora não os conheça, que alguns de vocês, se não todos, já foram discipulados por alguém. Direta ou indiretamente. A pergunta que eu faço é, que dificuldade nós temos às vezes de replicar isso? Por que nós não damos continuidade nesse ciclo? Alguém fez por mim, agora eu vou fazer por alguém que vai fazer por outro também. O nosso cristianismo cristianismo de maneira geral, o protestantismo brasileiro, na minha percepção, ele está entrando em declínio, porque alguns cristãos que foram discipulados, foram alcançados, eles interromperam esse ciclo. E eles pararam, receberam muito investimento de vida, de discipulado, de oração, e parou neles, acabou neles. Eles não deram sequência nisso, para que outros também pudessem dar sequência, e para que isso não acabasse, fosse um ciclo que não se acaba. E quando a gente faz isso, quando a gente interrompe esse ciclo, nós estamos comprometendo o nosso cristianismo. Porque o mandamento de fazer discípulo é para todos. Jesus não disse que só os pastores têm que fazer discípulos. Jesus não disse que só os líderes têm que fazer discípulos. Jesus não disse que só aqueles que têm um determinado tempo de vida, caminhada com Jesus, têm que fazer discípulos. Todo mundo que um dia disse sim para Jesus, automaticamente disse sim, Senhor, conta comigo para discipular alguém. Agora é minha vez de fazer isso por outro. E eu sei que surge aquele negocinho, mas eu não sei o que falar, eu não sei o que ensinar, o que eu vou fazer? Olha, a Bíblia tem diversas histórias de pessoas que estavam igualzinho talvez como você. Me vem à mente agora Marcos capítulo 5, o endemoniado gadareno, ele chega diante de Jesus, Jesus o liberta e ele fala, Jesus, agora posso ir com você? Jesus fala, não, você volta para tua casa e fala aquilo que Deus fez para você. Você consegue imaginar essa cena? Um endemoniado voltando para casa. Você não é mais endemoniado? Não sou não. Por quê? Jesus me libertou. E aí, o que você pode falar de Jesus, da Bíblia? Olha, eu não sei de falar nada. O que eu sei falar é o que Jesus fez na minha vida. Quem Ele é para mim. E o que Ele tem feito em mim. Esse é o discipulado. Não poderia ser mais simples do que isso. Falar quem Jesus é para nós. E como Ele tem transformado a nossa vida. Tem um livro. Se você for ler 2 livros este ano, esse aqui, gente, precisa ser um livro para você ler. Se você pega ônibus para trabalhar, em uma viagem de busão você mata o livro. Ele é fininho assim, pequenininho, mas é um livro fantástico. Eu estou lendo esse livro agora com os meus líderes de célula. Discipulado, do Mark Dever. Falando dessa dinâmica de discipulado, o Mark Dever diz o seguinte: a vida cristã é uma vida discipulada e uma vida que discipula, ao mesmo tempo, tá? O cristianismo não é para solitários ou individualistas. É para pessoas que viajam juntas pelo caminho estreito que conduz à vida. Nossa, frase de Facebook, anota aí, ó. O cristianismo não é para solitários ou individualistas. O cristianismo é para pessoas que viajam juntas pelo caminho estreito que conduz à vida. É preciso seguir e guiar. É preciso amar e ser amado, e amamos mais quando ajudamos outras pessoas a seguir Jesus ao longo da vereda da vida. Deus quer que você esteja na igreja
não apenas para suprir suas necessidades. Eu quero repetir isso aqui, ó. Deus quer que você esteja na igreja não apenas para suprir suas necessidades, mas também para ser preparado e estimulado a cuidar de outras pessoas. Uau! Se até hoje, até agora, não sei, eu estou sem relógio, não sei, nem que perdi o horário já. Se até o presente número 8h25 do dia 6, né? Você achou que você estava aqui só para ser cuidado? Fico feliz de saber que eu sou portador de boas notícias. Você está aqui também para cuidar de alguém. Você está aqui para fazer por alguém aquilo que algum dia alguém fez por você. É uma ação conjunta, é uma simbiose, é um relacionamento de mútuo aproveitamento. Eu quero exemplificar isso com um vídeo de um mentor, um ex-atleta, estava parando suas atividades e que entendeu o papel do discipulado, da mentoria em sua vida. Preste atenção nesse vídeo. Garoto, tudo certo? Smoke, cadê a cruz? Esquece isso agora. Não, eu preciso dela aqui. Agora, traz ela agora. Bandeira amarela na pista, tem peça pra todo lado. Hamilton falando. Ligação de Chico Virabrequim. Chico Virabre... Senhor McQueen? Bom, a luz verde tá ligada, a pista tá aberta e tá todo mundo entrando. Se prepare, Luigi, Guido, pneus, Fillmore, combustível. Tá legal, já tô aqui. O que tá rolando? Não, pra mim não, pra ela. Quê? O que ela tá fazendo aqui? Vamos lá, preparando ela, rápido. Pneus Peraí, o que estão fazendo? Aí, Ramon, tá com as tintas? Claro que tô. Peraí, gente, o que estão fazendo? Não tô entendendo. O McQueen tá parado. Deve ter alguma coisa errada. Senhor McQueen? Hoje é o dia, Cruz, você vai ter a sua chance. Quê? Eu comecei essa corrida, agora o final é seu. O quê? Vai prejudicar a marca? Ela é só uma treinadora. Não, ela é uma corredora. Eu que demorei pra entender. Isso não é permitido. As regras só dizem que o número tem que estar no carro, mas não diz quem tem que usá-lo. Não podem fazer isso. Aí, já te falei o quanto eu adoro seus parabarros. Sai da minha frente, podrão. Eu uso quando vou pescar, quando vou fazer piquenique, quando dou uma voltinha no campo. Vamos lá, a gente tem que mandar ela pra pista. Vambora! Pneus ok, tanque cheio. Ramon! Foi o melhor que deu pra fazer. Vai rolar. Por que tá fazendo isso? Você mesmo disse que pode ser a sua última chance. Essa é a minha última chance de te dar uma primeira chance, Cruz. E dessa vez eu quero que aceite. Ela tem que sair na frente do pace car. Não. Isso é ilegal. É agora ou nunca? Como é que é? O limite nos boxes é de 56 por hora! Tô ligada! A equipe do McQueen está com outro carro e ele está usando o 95. Eu não acredito no que tô vendo. Você tá vendo isso, né? O quê? A garota fantasiada? Mentira. Ele pôs ela pra correr? Cruz, entendeu o que acabou de rolar? Sim, ele conseguiu me desconcentrar. Não! Escuta bem, você desconcentrou ele. Não se ligou ainda? Ele nunca teria feito isso se não tivesse assustado ele. Quê? Ele viu uma coisa em você que você não tá conseguindo ver. Você me fez acreditar. Agora você tem que acreditar nisso. Você é uma corredora. Use isso. E aí, qual é a distância dela agora? Olha, atrás de você. O quê? Boa noite, Storm! Peraí, como você... Só tô aproveitando o seu vácuo. Nada pra se preocupar. Igual a 2 joaninhas numa noite de verão. Ô, Hamilton! Hamilton falando. Diz a nossa velocidade. 333 km
quilômetros por hora. 331 Dá quilômetros. pra parar com isso? Está atrapalhando meu traçado. Última volta! Pisa fundo, Cruz! Ah, não! O meu GPS está dizendo que eu tenho veículos lentos à minha frente. Não vai vencer. Ah, tá com raiva? Eu não tô com raiva. Olha, você pode usar essa sua raiva pra acelerar. Eu disse que eu não tô com raiva. Ah, mas não mesmo. Não. Cruz, sai já daí! Você não pertence às corridas. Eu pertenço, sim! Eu não acredito! E a vitória é de Cruz Ramírez! Tô sem palavras! Você conseguiu! É isso aí, Cruz! Cara, que vitória! Que vitória! Aí, Cruz, tava voando, hein? Valeu! Mandou muito bem hoje. Foi bem. Obrigada! Aí, Cruz, sua seta tá ligada. Ah, tá. Me pegou! Engraçadinho! Como a gente acabou de ver nesse vídeo, um ex-atleta que não conseguia mais ser tão bom quanto era no passado, ele decide abrir mão da fama e da glória para fazer com que outro chegasse aonde ele não conseguia chegar mais. Ou conforme ele mesmo disse, depois de entender qual era o seu verdadeiro papel, ele disse: essa pode ser a minha última chance de te dar uma primeira chance. No livro Formador de Heróis, David Ferguson faz uma pergunta que me inquietou nos últimos meses. Ele diz: e se nós multiplicássemos por meio de outros o que Jesus fez conosco? Enquanto a igreja manteve este grande sonho à frente e entendeu a prática do pensamento da multiplicação, o movimento avançou, a bondade prevaleceu, a verdade triunfou e as pessoas encontraram o caminho de volta para Deus. Houve uma época em que nós fomos ensinados a pensar nos nossos frutos, nos frutos que nós estávamos dando. Sabe, gente, nos últimos meses eu tenho sido levado a pensar não nos frutos que eu, Wilson, tenho dado, mas nos meus frutos que florescem em outras árvores. Você entendeu isso que eu disse? Deus tem me levado a pensar não mais nos meus frutos, mas nos frutos que meus frutos estão florescendo em outras árvores. Porque é isso que acontece com toda semente. Ela é plantada, ela cresce, ela frutifica, mas da semente daquele novo fruto nasce uma outra árvore. E é isso que o Senhor tem me levado nos últimos meses a pensar, não apenas nos frutos que nascem em mim, mas nos meus frutos que nascem em outras árvores. A gente sabe que um bom discipulado foi bom quando o discípulo está fazendo um outro discípulo. Se um discípulo não está fazendo outro discípulo, tem algo ali no discipulado que está faltando ainda. Tem algo que não foi contemplado, que não chegou, uma etapa que não chegou, não acabou ainda. Ou como o próprio apóstolo Paulo fala, as coisas que me ouviu dizer, Timóteo, o que você me ouviu dizer, agora você vai confiar a outro, que vão também confiar a outros. O ciclo não interrompe, um confiando para o outro, um falando para o outro, um falando para o outro, não acaba esse ciclo. Quando a gente interrompe esse ciclo de bênção, a mensagem do Evangelho acaba sumindo, acaba se tornando
secundária. E aquilo que foi no passado um grande motivo de grande alegria para nós, acaba se tornando apenas algo rotineiro. Me vem à mente agora de fazer uma coisa. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Eu recebi uma mensagem de um dos meus discípulos. Pense num cara ruim, num cara que ninguém teria coragem de investir. Esse sou eu, mas aí tem um outro além de mim, tá? Que é esse cara que eu estou discipulando agora. E aí, é um cara que ninguém gostaria de investir, porque olham para ele e achavam que não ia dar nada. E aí eu me aproximei dele e comecei a discipulá-lo. Deus se manifestou a ele, tem se revelado a ele. E aí na quinta-feira ele me mandou a seguinte mensagem: mano, ora por mim. Não quero atrapalhar suas férias, mas quando for orar, ore por mim. Eu falei, meu Deus, qual foi a nova que ele aprontou dessa vez? Aí ele continuou o texto. Meu coração está batendo cada vez mais forte pelo que eu tenho visto nas Escrituras. Passar por isso, embora pareça fácil, para mim não está sendo. Ou seja, esse aprofundamento bíblico que ele está tendo. Isso tudo não é nada negativo, muito pelo contrário, está sendo uma experiência fora do normal para mim. Deus tem se revelado para mim como se eu tivesse acabado de me converter. E eu fico pensando, por que eu perdi tanto tempo? Aliás, por que eu perco tempo com tantas outras coisas? Por favor, ore por mim. Essa é a recompensa que a gente tem de um discipulado. De olhar para uma pessoa que ninguém daria nada e você pensar talvez que um dia ninguém deu nada para você também, mas alguém decidiu investir. Alguém decidiu acreditar. Alguém decidiu dar um passo a mais e trilhar um passo a mais. Nesses 20 anos de caminhada com Jesus, as maiores alegrias que tenho tido de fé é quando eu vejo alguém se rendendo a Jesus e depois dando passos de maturidade no cristianismo e chegar a um passo de maturidade que começa a discipular outros. Não tem nada mais renovador, revigorador para mim do que ver isso. Mas tudo começa com essa atitude de querer ser Paulo na vida de alguém. De não ficar preocupado, ai, coitadinho de mim, ninguém me ligou, ninguém me mandou um zap. Não, para quem que eu vou mandar um zap essa semana? Para quem que eu vou falar, continua firme, como é que você está? Como eu posso estar orando por você? Eu acho que a grande pergunta que a gente tem para responder nessa noite é uma só. Na vida de quem você está derramando a sua vida? Na vida de quem você está derramando a sua vida? Paulo derramou toda a vida dele na vida de Timóteo, de Tito, de Lucas, de Barnabé e de tantos outros. E você? Na vida de quem você está derramando a sua vida? Tudo aquilo que Deus é e fez por você, você está fazendo isso por quem? Está reverberando isso para quem? Eu ainda continuo com as palavras de Ferguson. Ele diz o seguinte: o que Jesus fez, falando dessa ideia de discipulado, é realmente muito simples. Ele selecionou apenas algumas pessoas, concentrou-se em 12, e elas saíram com ele e ministraram junto dele. No entanto, Ferguson diz, quando Jesus passou algum tempo, e preste atenção nessa expressão, algum tempo com esses 12 aprendizes, algo grande aconteceu. No grego, essa expressão, algum tempo, a palavra usada para isso é a palavra diatribo, que literalmente significa passar tempo juntos, contagiando um ao outro. Como é que Jesus conseguiu com 11 contagiar a história da humanidade? Jesus derramou a vida dele na vida dos discípulos. Jesus influenciou a vida dos discípulos. Jesus simplesmente se relacionou com os discípulos. Ora se alegrando com suas alegrias,
ora chorando com suas tristezas, ora exortando para que o vigor da vida cristã voltasse para os discípulos. O grande desafio da nossa vida é fazer discípulos de Cristo e para Cristo. Uma tarefa que é difícil porque às vezes ela é desgastante e ela não tem recompensa palpável. A recompensa é você receber uma mensagem como essa, de ver alguém crescendo na fé. Você pode influenciar o destino eterno de muitas pessoas, como um dia influenciar o seu. Basta você fazer uma escolha nesta noite. Quem você vai discipular este ano? Para te ajudar a pensar nisso, lembra do palitinho que você pegou? Pega ele aí. Se você não está discipulando ninguém, se espeta 15 vezes agora. Não, faz isso não, peraí, brincadeira. Não é isso não. Tenta segurar o palito no meio. Oi. Ah, por favor, não fique sem se espetar. Que não seja por falta de espeto, por favor. Todo mundo pega um palito aí, gente. Aliás, quem não tem, levanta a mão, por favor, fica mais fácil para a gente entregar. Quem você vai discipular esse ano? Quem que vai ser a sua cópia? Quem vai ser a sua réplica aqui nessa igreja? Na vida de quem você vai investir da mesma forma que investiram na sua vida? Na vida de quem você vai derramar sua vida nesse ano? O destino eterno de quem você vai influenciar? Por que a gente precisa discipular, fazer discípulos? A lição do palitinho vai nos ensinar. Todo mundo de palitinho na mão? Ok? Tenta pegar o máximo no meio que você conseguir. Se você não for perfeccionista, pode pegar em qualquer canto. Mas se você for perfeccionista, pode medir com palmo. Se você tiver toque, né, mede e tudo mais. Mas tenta pegar mais ou menos no meio. Ok? Quantos de vocês conseguem quebrar este palito só com uma mão? Mais ou menos assim. Se não conseguir, tenta assim. Mas não perde a outra ponta, gente. É só para quebrar. Se a ponta caiu, pega aí. Conseguiram quebrar? Quem conseguiu quebrar, junta as duas assim, ó. Os dois pedaços quebrados junto. Assim. Junta os dois junto. Você consegue quebrar mais uma vez dois junto? Eu não consegui. Quem conseguiu quebrar mais de duas vezes? Tenta quebrar 3. Não, com uma mão só, com uma mão só. Com uma mão só. Se você quebrar mais de 5, você estragou a brincadeira. Até eu não brinco mais com você. Mas a ideia é que um palito só é fácil ser quebrado. Agora, quando junta 2 quebrados, é difícil de quebrar, é difícil de dobrar, é difícil de reduzir. Nós precisamos, talvez nós quebrados, nos juntar com o outro quebrado, porque então encontraremos a força que precisamos para continuar. Ninguém consegue quebrar 2 quebrados. Ninguém consegue destruir 2 juntos. A não ser que seja o He-Man, que nem foi alguns, se for tipo He-Man, né? Pá! Mas não dá para quebrar. Quanto mais quebrados juntos, reunidos, mais difícil de quebrar fica. Você precisa, junto que nem eu, fazer uma decisão de se encostar em alguém quebrado, para talvez ser a força dessa pessoa, para ser a estrutura dessa pessoa, para ser o apoio, o ombro que encosta para continuar a caminhada. Seja o suporte de alguém, invista na vida de alguém, para que essa pessoa pare de se quebrar na vida. E talvez o resultado é que 2 quebrados juntos nunca mais se quebrem. E pelo contrário, continuem juntos caminhando para a glória do Senhor até que o Senhor volte.
Que assim seja em nome de Jesus. Amém.